de Atos, assim como ele mesmo nos passou, Atos dos Apóstolos, mas que também poderia ser dado o nome de Atos do Espírito Santo. E as mensagens que nós temos ouvido, elas têm tido o tema de marcas na vida transformada pelo Espírito Santo. Então, todas as mensagens que nós temos ouvido, desde a primeira mensagem, capítulo 1, depois capítulo 2, capítulo 3, os temas têm sido os mesmos. Marcas na vida transformada pelo Espírito Santo. Na semana passada, nós tivemos uma mensagem abençoadíssima, ali em Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. E nós tivemos ouvido do nosso pastor quanto Pedro e João, que eles estavam indo orar no templo, e eles foram abordados por um mendigo pedindo uma esmola. E naquele momento ali, Pedro e João, naquele momento eles, transformados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo, eles dão uma das palavras com mais autoridade que nós podemos ver na palavra do Senhor. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E esse mendigo, ele levanta, ele não recebe aquele dinheiro, ele não ganha aquele dinheiro, mas ele ganha algo sobrenatural, ele ganha algo muito maior e muito melhor do que o dinheiro. Ele ganha cura. E nós tivemos algumas lições no domingo passado. Eu queria apenas relembrar algumas das lições que nós tiramos desse texto. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, os nossos olhos espirituais são abertos para as verdadeiras necessidades das pessoas. Ali os apóstolos, eles não viram a necessidade aparente, que era a necessidade do dinheiro, mas eles viram a verdadeira necessidade, que era a necessidade da cura. O mundo vai prestar atenção em nós quando nós demonstrarmos a plenitude do Espírito Santo e nós mostrar real interesse pela vida das pessoas. Ali os apóstolos nos ensinam isso. Aquele mendigo, naquele local, provavelmente pessoas, centenas e milhares de pessoas adentravam aquele templo e ninguém se importava, ninguém demonstrava real interesse pela vida dele, mas cheios do Espírito Santo, com uma vida cheia do Espírito Santo, os apóstolos, eles demonstram que se importavam com a vida daquele mendigo. Deus não quer suprir nossos desejos e sim nossas necessidades. Essa foi um dos ensinos que, inclusive, na nossa célula foi frisado. Deus não quer suprir nossos desejos e sim as nossas necessidades. Ele esperava receber o dinheiro, mas recebeu algo que realmente ele precisava. A igreja tem um papel fundamental no mundo para mostrar as necessidades. Temos mostrado, temos cumprido este papel no mundo, de mostrar a necessidade do mundo, não aquilo que o mundo quer, mas aquilo que o mundo precisa. Pedro e João dão a mão para ele levantar. Outro ensinamento também tremendo da semana passada. Quantas pessoas a quais nós temos negado a mão para levantar essa pessoa? Também nós vimos na semana passada que esse mendigo ele dá um salto. Quantas pessoas que nós conhecemos que precisam dar um salto em sua vida? Um salto emocional, um salto espiritual, um salto profissional, entregar a vida, dar um salto entregando a sua vida a Jesus. E hoje nós vamos continuar neste texto. Não é um texto muito fácil. Eu confesso aos amados que eu encontrei um pouco de dificuldade quando nós trabalhamos dessa forma, na sequência de textos, mas o Espírito Santo nos revelou, nos iluminou e nós trazemos uma mensagem do coração de Deus para o coração da nossa igreja. E continuando, abra sua Bíblia, nós vamos continuar ali no versículo 11 de Atos 3, versículo 11 até o versículo número 26. Talvez na sua Bíblia, essa parte, esse pequeno conjunto de versículos, talvez ele tenha o título de Discurso de Pedro no Templo. Talvez tenha esse título aí na tua Bíblia. Presta bastante atenção
na leitura bíblica que nós vamos estar fazendo agora. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito para todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará diante de seus irmãos um profeta como eu, ouçam em tudo o que eles lhe disseram. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram, predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade neste meio, e que nós possamos sair daqui transformados e marcados por Ele, Pai. Que a Tua palavra seja totalmente entendível neste local, e que o nosso coração saia de forma transformada, que as nossas atitudes, o nosso pensar seja conforme à vontade do nosso Deus. É em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Marcas na vida transformadas pelo Espírito Santo. Nós vamos começar versículo por versículo. Então deixa a tua Bíblia aberta. Acompanhe comigo o versículo 11, o primeiro versículo que nós vamos trabalhar essa noite. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Irmãos, os irmãos já têm toda a noção dessa história, e nós vemos aqui esse mendigo apegado a Pedro e apegado a João, junto com eles. Eu imagino que depois de que ele aconteceu um milagre na vida dele, ele não queria largar, não queria sair de perto de Pedro e de João, queria estar juntinho ali todo o tempo. E quando pessoas são abençoadas através das nossas vidas, nós fortalecemos o relacionamento com essas pessoas. Quando pessoas são abençoadas através das nossas vidas, nós conquistamos novos amigos. Quando pessoas são abençoadas através das nossas vidas, nós conquistamos até mesmo os seguidores. Claro que esse não foi o intuito de Pedro e de João. Mas a pergunta é, nessa noite,
assim como Pedro e João foi instrumento de bênção nas mãos de Deus para abençoar a vida daquele mendigo que estava pedindo esmola naquele momento, quantas pessoas em nossa vida nós temos abençoado? Quantas pessoas que passam pelas nossas vidas que nós temos demonstrado a oportunidade de abençoar a vida delas? A palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios 17:17, o amigo ama em todos os momentos, mas o irmão ama na adversidade. E no momento de adversidade é que nós podemos abençoar a vida das pessoas. E o mendigo ele não apenas se apegou, como diz o texto, a Pedro e a João pelo milagre. Talvez nós venhamos a imaginar que o mendigo ele se aproximou, ele se apegou de Pedro e João pelo milagre que aconteceu. E o milagre realmente foi algo que transformou a vida dele completamente. Mas eu penso que o mendigo ele se apegou a Pedro e a João principalmente porque eles demonstraram que a vida dele era importante, que eles se importaram com a vida dele. Amados, eu fico pensando, aquele mendigo ali na porta daquele templo, e nós estamos falando de um templo onde todo o povo entrava para orar 3 vezes por dia. Então era um local de muito movimento. Então eu imagino que naquele local de movimento pessoas passavam e nem olhavam para o rosto dele. Pessoas passavam e nem se importavam com a situação que ele estava vivendo. Pessoas passavam e muitas vezes jogavam uma moeda, jogavam uma migalha, mas simplesmente muitas vezes para lavar a sua mão, para fazer uma boa obra. Mas eles não. Eles pediram para que o mendigo tivesse atenção com eles. Se vocês olharem no texto anterior, ele vai falar assim, presta atenção no que nós vamos te falar. Eles tiveram um contato com aquele mendigo de olho no olho, se importando com a vida dele. Amados, eu fico pensando como infelizmente nós não temos cumprido, não temos tido esta marca do Espírito Santo para realmente se importar com a vida das pessoas. Quantas pessoas batem nossa porta? Quantas pessoas nós cruzamos pelo centro da cidade? E nós temos sempre tão boas desculpas. E realmente são desculpas assim muito bem embasadas. Eu estou muito atarefado, eu estou com muita pressa, eu não tenho dinheiro, eu não vou poder fazer nada pela vida dele. Pessoas que são marcadas pelo Espírito Santo se importam com outras pessoas. Que essa seja uma marca evidente na minha vida e na vida da nossa igreja. Se importar com as outras pessoas, não importando a situação, a condição social. Meus amados, eu posso dizer aos meus queridos, que hoje pela manhã, ouvindo a mensagem do pastor Jackson, em alguns momentos, eu não estou falando no coletivo, eu estou falando no pessoal, na minha vida, que o Espírito Santo falou comigo. Eu fiquei com um pouco de vergonha. O quão pouco que eu tenho feito. E o tanto que pode ser feito através das nossas vidas. Uma igreja que até 2 anos atrás tinha 9 membros, tem 2 novos trabalhos missionários. Um em Carambeí e outro numa zona rural de Jaguariaíva. E muitas vezes nós não nos importamos e não demonstramos essa importância ao nosso vizinho que está do nosso lado, a qual eu, por exemplo, já moro há alguns anos na mesma casa, fui criado na mesma casa. Uma pessoa que é marcada pelo Espírito Santo, ela se importa com as outras pessoas. O versículo diz assim: olharam bem para ele, no versículo 4. Olhe para nós. Olharam bem para ele, olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção. Há quantos anos provavelmente não tinha atenção das pessoas? Nosso desafio é se importar realmente com a vida das pessoas. Nós vivemos num tempo, irmãos,
que, infelizmente, nós temos terceirizado a nossa responsabilidade de se importar com as pessoas. Olha, eu não preciso me importar com os adolescentes da igreja, porque o Henrique e a Beth já se importam com os adolescentes da igreja. Muitas vezes nós terceirizamos. E aqui eu não estou falando de todos nós estamos no mesmo lugar. Muitas vezes nós terceirizamos a responsabilidade de abençoar a vida dos necessitados, porque a irmã Dirce, todo começo de mês, ela entrega uma cesta básica pela ação social da nossa igreja para as famílias que estão registradas. Então por que eu preciso fazer algo se a igreja já está entregando uma cesta básica? O porquê que eu vou visitar aquele irmão que está doente na igreja se o pastor Valdo já ganha da igreja para visitar uma pessoa que está doente? Temos vivido um tempo de terceirização. Mas Pedro e João não terceirizaram. Pedro e João poderiam ter dito ao mendigo: procura Barnabé, porque Barnabé do nosso grupo é aquele que se preocupa com as pessoas. Tem uma música do HCC que fizeram para ele, era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Ele era um homem bom e piedoso, cheio de amor e fé, homem de Deus. Então procura Barnabé, porque é Barnabé que é o cara. Nós aqui, eu Pedro, sou, João aqui comigo, Tiago, e depois vai o Marquinho, na sequência. Eles não terceirizaram para Barnabé, irmãos. Eles foram ali e se importaram com a vida deles. Pessoas vão se apegar a Jesus, aqueles que nós pregamos, aquele Jesus que nós servimos, quando realmente nós demonstrarmos importância pela vida delas. Enquanto nós não nos importarmos realmente com a vida das pessoas, as pessoas não vão acreditar nesse Jesus que nós pregamos. Existe uma ilustração bem interessante. Estava uma menina vendendo maçã do amor numa rodoviária, e naquele movimento da rodoviária alguém passou e derrubou a mesa que ela estava, e caíram todas as maçãs do amor no chão. E um homem arrumou, quando ele estava ajudando ela a arrumar as maçãs do amor, ele percebeu que ela era cega. Então ele se esmerou mais ainda para ajudá-la, colocando as maçãs do amor. E quando ele terminou, ela perguntou assim para ele, porque ninguém mais ajudou, somente ele, naquele movimento todo. Ela olhou para ele assim: você é Jesus? E ele respondeu assim para ela: não, minha querida, eu não sou Jesus, mas sou um amigo dele e procuro seguir os seus passos. Amados, que nós também possamos ser esta pessoa que se importa com o outro, e sermos esse que é amigo de Jesus e que procura, na prática da sua vida, seguir os seus passos. Nós temos sido parecidos com Cristo em nossas ações? Temos sido parecidos com Cristo não somente em palavras, mas em atitudes? Muitas vezes a cura de uma pessoa, a cura que a pessoa procura, não é uma cura física. A cura que a pessoa procura é uma cura emocional. E como cristãos, como filhos de Deus, sem sermos pastores, pastoras, missionários, nós podemos ser canal de bênçãos para a vida dessa pessoa. Quantas vezes existem pessoas que não conhecem Jesus e que elas precisam apenas de alguém que tem um bom ombro amigo para escutá-la e chorar dentro deste ombro. E muitas vezes nós estamos apegados aos nossos afazeres e não temos sido canal de bênção para a vida dessas pessoas. Nós devemos nos importar individualmente. Você deve se importar individualmente com as pessoas no teu trabalho, lá na tua faculdade, com a tua família, com os teus colegas. Mas também, amados, nós devemos nos importar com as pessoas como igreja. E nós já fazemos como igreja tantas coisas relevantes. Mas a pergunta e a afirmação é: como igreja, nós podemos fazer muito mais do que aquilo que nós temos feito. Temos feito? Amém. Mas podemos fazer muito mais. Podemos se importar muito mais com a vida das pessoas. E, amados, o Vida Vitoriosa é uma prova que nós podemos nos importar com a vida das pessoas. Quantas pessoas são transformadas emocionalmente,
espiritualmente no Vida Vitoriosa. E quando o Henrique ele vem e nos dá um desafio de que se nós não podemos ir ajudar, nós podemos pagar para a vida que alguma pessoa pode participar, que não pode pagar, nós pagarmos para ela, é nós nos importarmos com as pessoas, sem o seu nome ser divulgado, sem a pessoa saber que você ajudou, apenas porque você se importa com vidas, e você quer abençoar vidas, você quer estender vidas, você quer estender a sua mão para vidas. Que nós possamos ser canal de bênção na vida das pessoas, que possamos ser canal de milagres nas vidas das pessoas, que possamos nos importar realmente, não com a conta bancária dela, mas com o seu coração, com a sua alma. Se importar com pessoas é a marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Você quer saber se você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo? Você se importa com pessoas? Se importar com pessoas é uma marca. Versículo 12. Abre sua Bíblia. Vamos seguir no versículo 12. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso nos surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Amados, todo milagre tem que exaltar o nome de Jesus. Milagre que não exalta o nome de Jesus não é milagre. Verdadeiro milagre exalta o nome de Jesus. Não exalta pessoas. Não exalta aquele que ora, mas exalta sim aquele a quem nós oramos. Não exalta a igreja a qual o milagre foi realizado, mas a quem aquela igreja orou para que o milagre fosse realizado. Toda a nossa vida, ela deve ser marcada pelo ato de exaltar a Jesus. Em nenhum momento nós devemos ser o centro das atenções. Em nenhum momento nós devemos ser o centro das atenções. Pedro e João perguntam: por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar pelo nosso próprio poder? Amados, se fosse nos dias de hoje, Pedro e João poderiam ter se transformado em celebridades de bispos cristãos da nossa atualidade. Poderiam ter utilizado esse milagre para virarem celebridades cristãs, famosos pelos milagres que fizeram. Eles tiveram a oportunidade de abrir uma denominação ali naquele momento. Nós vamos abrir uma igreja, a igreja dos apóstolos que fazem milagres. Eles poderiam ter aproveitado essa situação e poderiam até mesmo ter ganhado dinheiro com aquilo. Nossa oração é forte, então nós vamos fazer agora uma fogueira santa de Jerusalém, e você vai vir com todo o teu salário, nós vamos orar porque a nossa oração é forte. Não foi isso que Pedro e João fizeram. Pelo contrário, deixaram claro que o milagre não era responsabilidade deles, mas que o milagre foi feito através do nome de Jesus. E todo e qualquer milagre é feito através do nome de Jesus. Todo o poder está no nome de Jesus. Devemos viver assim também, sem se preocupar com os holofotes, sem se preocupar com o reconhecimento. Nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu querido, mesmo que aparentemente ninguém está vendo o que você faz na obra de Deus, Deus está vendo, e isso não é vão no Senhor. Desde do recepcionar com um sorriso e um aperto de mão aqui na igreja, até indicar para você o local aonde você deve estacionar o seu carro, até aqueles amados irmãos que nós nem sabemos quem são, que nos ajudam a contar os dízimos, aqueles que nos ajudam a guardar a cadeira no final da cantina de domingo à noite, aquele que chega: pastor, está precisando de algo?
Amados, os holofotes não têm que estar em nós, os holofotes têm que estar no Senhor. Toda honra, toda glória sejam dados no nome de Jesus. Nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Infelizmente, e aqui não é o caso de nossa igreja, mas infelizmente muitas pessoas saem da igreja porque ninguém percebeu que eu fiz aquilo. Ninguém percebeu que eu fiz aquilo outro. Estão vendendo aquele púlpito que fui eu que doei para a igreja. Não vou sair de lá porque aquele púlpito fui eu que doei. Como que vão vender o meu púlpito? Eles vão colocar cadeiras no lugar do banco, mas em 1962 a minha família doou um banco para a igreja. Como é que vão vender o meu banco? Amados, o holofote não está em nós. O holofote tem que estar em Cristo Jesus. Todo e qualquer milagre, todo e qualquer trabalho, toda e qualquer situação da igreja do Senhor não tem que trazer louros para nós, mas para o nosso Deus. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Talvez você esteja sendo uma bênção na tua célula, orando por pessoas, mas a maioria da igreja não sabe. Louvado seja o Senhor. Talvez você esteja orando por mim durante a semana e eu nem sei que você está orando por mim. Né, irmão Maria Auxiliadora? Louvado seja o Senhor porque você está orando por alguém. Muitas vezes nós temos a tendência de mostrar aquilo que nós estamos fazendo. Que o próprio Deus reconheça toda e qualquer atividade que nós vamos estar fazendo na obra de Deus. Todo louvor seja dado no nome de Jesus. Ser um instrumento nas mãos de Deus e canal para que Ele seja glorificado é uma marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Ser instrumento nas mãos de Deus e canal para que Ele seja glorificado é uma marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Continue na tua Bíblia, vamos ver o versículo 13. Tem até o 26. Brincadeira. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Toda a ação de Jesus em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso lado nos mostra os nossos erros e aquilo que nós devemos melhorar. Toda a ação de Jesus em nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso lado nos mostra os nossos erros e naquilo que nós devemos melhorar. Quando estamos cheios do Espírito Santo, isso também acontece, irmãos. O Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós podemos lá em João 16, de 7 a 11, nós podemos encontrar esse texto. Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo. Mendigo é curado, o milagre acontece, a ação de Jesus naquele local acontece, na vida dele acontece. Pedro e João, eles não perdem a oportunidade de mostrar que aquilo precisava ser confessado pelo povo, que o povo precisava demonstrar arrependimento. Irmãos, aquele povo tinha matado Jesus. Ele não perdeu a oportunidade de mostrar o erro daquele povo. Muitos daqueles poderiam ter gritado naquele momento: crucificam, solta Barrabás. E esses mesmos que gritaram, eles ficaram maravilhados com os milagres e com o milagre que aconteceu através de Pedro e de João. Naquele momento ali se juntam um monte de pessoas e a oportunidade de pregar o Evangelho. Pedro e João não perderam a oportunidade de pregar o Evangelho e de mostrar o pecado do povo. Pessoas cheias do Espírito Santo não perdem oportunidade de pregar o Evangelho. Amados, eu viajei com o pastor para Gramado. Tinha um congresso, não era aqui da igreja, ainda chama Beginners, é um congresso para novos pastores. E nós saímos juntos de madrugada, lá para Gramado, acho que foi umas
algumas horas de viagem, o carrinho mil, glória a Deus, chegamos bem lá, estamos aqui vivos. E esse pastor, ele tinha um pacotinho com o Novo Testamento, pequenininho, Novo Testamento, uma balinha, pirulito, um folheto, e ele passava, obrigado, Jardim, pelo pirulito, ele passava pelos pedágios, e ele pegava assim um pedágio que estava mais vazio, pensava que ele queria sair antes, e que ele não queria ninguém atrás dele. Ele pegava, dava dinheiro, e daí falava assim, olha, uma pessoa te mandou um presente. Daí a pessoa mandou um presente, Jesus Cristo, está aqui. Que essa palavra faça toda a diferença na sua vida. Abria a cancela e nós íamos embora. E como tem pedágio na 116? Era mais um pedágio. E depois mais um pedágio. E depois mais um pedágio. Eu olhei no porta-malas que tinha uma caixa que ele deixava sempre. Ele tinha um arsenal evangelístico dentro do carro. Transformado pelo Espírito Santo, não perdia a oportunidade de pregar o Evangelho. Jovens, vocês ainda que vão de ônibus para a faculdade, para o trabalho, diferente aqui dos adultos que já tem carro 0 km, vocês têm perdido a oportunidade de falar de Jesus para aquelas pessoas que talvez entrem no mesmo ônibus com você todo dia? Será, amados, que nós temos perdido a oportunidade de falar com Jesus sobre aquela pessoa que vai fazer a manutenção na tua casa? Sempre. Aquele teu mecânico que é o teu mecânico de confiança, que sempre arruma o teu carro, aquele carro velho. Eu faço parte desse grupo dos carros velhos. Amados, nós temos perdido tantas oportunidades de pregar o Evangelho. Mas nós devemos transformar isso em nossa vida, porque pessoas transformadas pelo Espírito Santo não perdem a oportunidade de pregar o Evangelho. E aqui vai uma dica para todos nós: façamos um arsenal evangelístico e deixemos dentro do nosso carro. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente abençoa a vida de uma pessoa. O Espírito Santo faz a obra. Eu não sei, mas talvez tenham pessoas transformadas por Jesus, por aquele arsenalzinho evangelístico no pedágio da 116. Pessoas transformadas pelo Espírito Santo não perdem a oportunidade de pregar o Evangelho. Versículo 14: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Versículo 15: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós também somos testemunha disto. Irmãos, ali naquele momento, Pedro, ele é muito incisivo. Vocês negaram publicamente o santo e o justo. Isso vem na minha mente a pensar que pecado na nossa vida tem nome. Que os erros que nós cometemos têm nome em nossas vidas. E nós precisamos ser confrontados a respeito disso. Muitas vezes nós queremos mensagens, palavras que passem a mão na nossa cabeça a todo momento. Mas Pedro não perdeu a oportunidade. Além de pregar o Evangelho, ele foi incisivo e falou: vocês negaram, vocês assassinaram o Filho de Deus. Ele nominou o pecado daquele povo. E agora o Espírito Santo no meu coração e no teu coração está nominando o pecado. Pedro e João confrontam aquele povo. E não foi qualquer confronto, foi um confronto de abandono, de negação, de morte. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João 1, versículo 9, versículo 10: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Todos nós pecamos. E o pecado da nossa vida tem nome. Você sabe qual é o nome. Vivemos um tempo onde
quando somos confrontados, nós dizemos assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quem paga as minhas contas sou eu. Não é verdade, irmãos? Muitas vezes, quando nós somos confrontados, esse é o pensamento, ou até mesmo vem à nossa boca: a minha vida nada a ver com isso. Quem paga a minha água, quem paga a minha luz sou eu. Por que estão se preocupando com a minha vida? Quem deve estar falando deve ter erros iguais ou maiores do que os meus. Os religiosos que ouviram a Pedro e João poderiam falar a mesma coisa: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Infelizmente, amados, infelizmente, os religiosos do nosso tempo também podem estar pensando nisso agora, neste momento. Porque nós somos muitas vezes, infelizmente, os religiosos do nosso tempo, quando nós deveríamos não ser os religiosos do nosso tempo, deveríamos ser os cristãos do nosso tempo. O que nós devemos abandonar? O que nós devemos confessar a Deus nessa noite? Muitos daqueles religiosos daquela época se arrependeram, creram e entregaram a sua vida a Jesus. Quando nós olhamos o capítulo 4, no versículo 4, e provavelmente o pastor vai estar pregando neste texto na semana que vem, ele diz assim: mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram perto de 5.000 homens. Os religiosos daquela época se arrependeram quando foram confrontados pelo Espírito Santo. Ser confrontado pelo Espírito Santo e se arrepender é uma marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Ser confrontado e se arrepender é uma marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Nós já estamos chegando no final, amados. Veja o versículo 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome de Jesus curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Amados, o que curou aquele homem foi a fé em Jesus. A fé de Jesus e a fé em Jesus curou aquele homem fisicamente. A fé em Jesus nessa noite pode nos curar fisicamente, amém? Mas a fé também pode nos curar emocionalmente, amém? E a fé pode nos curar espiritualmente. Nessa noite Deus quer nos curar, amados. Nessa noite Deus quer curar você. Mas para que haja cura, é preciso que haja fé. Para que haja salvação, é preciso que haja fé. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É aquele que nele crê. É preciso fé. Para que você tenha a vida eterna é necessário crer, e crer em Jesus e somente em Jesus. Efésios 2,8, a palavra do Senhor nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O poder da salvação não está em nossas mãos, mas o poder da salvação está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus, é o dom de Deus. Mas Ele quer que nós tomemos uma decisão em nossa vida. Ele quer que nós tomemos a decisão de entregar a nossa vida, de crer em Jesus e somente em Jesus. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, o nome de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Creia que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Entregar a vida a Cristo é uma marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo. Entregar a vida a Cristo é uma marca de uma pessoa transformada pelo Espírito Santo.